Olá, sou aluna da Uniaselv, curso Graduação em Pedagogia. Chamo-me Viviane, apresento a disciplina no projeto de ensino e educação na área de concentração, formação e profissionalização docente com o tema de inclusão. Antes de apresentar os objetivos, gostaria de apresentar os princípios da inclusão. Toda pessoa tem o direito e o acesso à educação. Toda pessoa aprende. O processo de aprendizado de cada pessoa é diferente. O convívio no ambiente escolar beneficia a todos. Educação inclusiva diz respeito a todos. Sendo assim, a educação inclusiva não é apenas para as pessoas que têm necessidades especiais ou alguma diferença das outras pessoas. É um direito de todas as pessoas ter a educação. Portanto, a educação inclusiva nada mais é que o direito à educação de todas as pessoas. Os objetivos apresentados, o primeiro é compreender de que forma vem ocorrendo a inclusão nas escolas do Brasil. No Brasil, até o ano de 2003, existia diferenciação entre escolas regulares e especiais. Hoje, com as novas diretrizes, escolas regulares recebem alunos com necessidades especiais. Para isso, as instituições de ensino precisam passar por adaptações, como a implementação de rampas de acesso, por exemplo. Quais as mudanças físicas que devem haver nas escolas para que o processo de inclusão seja concluído? Um exemplo seria as rampas de acesso, como já dito antes. Como os professores podem ajudar os alunos no processo de inclusão? Muitos são os desafios da educação inclusiva, porém, podem ser superados com a ajuda de todos os funcionários, não apenas os professores. É necessário haver um corpo docente especializado em educação especial, sendo necessário que alternativas sejam implementadas quanto ao planejamento e avaliação de ensino. Porém, se não houver um corpo docente especializado, pode ser investido em especialização para que os professores continuem a aprender, ou seja, a formação continuada, que é de suma importância para que os profissionais, os professores, tenham a sua manutenção regular e assim aprender sempre, tanto na prática quanto na teoria. Estabelecer uma relação entre os profissionais da saúde e da educação pode assim aprimorar o conhecimento dos professores. Quais os maiores desafios de uma criança de inclusão? Quais os desafios que ela enfrenta? O principal desafio que uma criança de inclusão enfrenta é o preconceito. E na escola, a melhor forma de combater o preconceito é permitindo que os alunos, que os pais, responsáveis e funcionários dialoguem sobre a diversidade, ou seja, sobre as diferenças das pessoas, com discussões, debates em sala de aula sobre a valorização do convívio com os diferentes, além de incentivar a empatia e o respeito, promove a interação entre todos eles. Como incluir um aluno de necessidade especial sem excluir os demais alunos? Adaptando o acesso ao conteúdo, de forma que todos tenham as mesmas oportunidades. Por exemplo, um texto trabalhado em sala de aula pode ser adaptado para um audiolivro. Assim, o estudante com a deficiência visual poderá acessá-lo, assim como os demais alunos em sala. A introdução. A inclusão nas escolas exige um certo grau de responsabilidade em muitos aspectos. Políticas públicas, escola, ensino e gestão familiar, sendo possível criar condições na unidade educacional para que as crianças e os jovens possam sentir-se bem atendidos e fazer com que as famílias se sintam acolhidas. As crianças e seus familiares ainda enfrentam dificuldades na escola e às vezes as pessoas nem percebem o preconceito ou a incompreensão do significado da tolerância. Alunos com algum tipo de deficiência na educação básica de ensino vem aumentando muito nos últimos anos. No censo escolar de 2020, há o apontamento de que o número de matrículas de alunos em ensinos regulares ou em ensinos especiais exclusivos chegou a 1,3 milhões em 2020. O aumento é cerca de 34,7%, sendo comparado ao ano de 2016. Fundamentação teórica. Para darmos início, é importante sabermos o que é educação especial, já que é a partir dela que surgiu a inclusão, sendo o tema central dessa pesquisa.
A educação especial no Brasil surge os pressupostos formulados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define a educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida presencialmente na rede regular de ensino para pessoas com necessidades especiais. A educação especial é uma modalidade de educação considerada como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento. Essa definição é dada pelo MEC. Procura-se a escola inclusiva que se ampara na concepção orientada pela percepção das diferenças humanas e na aprendizagem centrada nas potencialidades dos alunos, ao contrário da imposição de rituais pedagógicos pré-estabelecidos. Estes acabam por legitimar as desigualdades sociais e negar a diversidade. O papel das escolas deve atender às necessidades educacionais específicas de seus alunos, tendo em vista a complexidade e a diversidade do conteúdo escolar, tanto nas aprendizagens como no ensino. Faz-se necessário que a escola se organize novamente, ressignifique suas ações, tornando-se flexível o currículo, para que assim promover a formação de professores em serviço, parcerias com a comunidade e ainda a complementação ou suplementação curricular ao aluno com deficiência ou superdotação, respectivamente. Uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar sempre todas as condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir com o seu melhor talento para o bem comum. Uma citação de Werneck, de 1999. Metodologia usada. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2021, durante o 8º período do curso de licenciatura em Pedagogia na disciplina de Projeto de Ensino e Educação. Este PEP é de cunho quantitativo, coletando os dados de modo bibliográfico, ou seja, elaborado a partir de material já publicado, como livros, artigos e periódicos. Para a análise das questões levantadas durante a fundamentação teórica, os instrumentos de pesquisa foram livros, e-books e artigos de autores que apresentam consonância com a temática que essa pesquisa expõe, procurando dessa forma embasar teoricamente a reflexão e as hipóteses aqui lançadas. Essa pesquisa tem por objetivo refletir sobre a prática da inclusão nas escolas do Brasil, tendo como prioridade mostrar as realidades dentro do ensino inclusivo no Brasil. Resultados e discussões. Frias, 2008, cita um dos principais problemas para a educação inclusiva é o despreparo dos professores. Essa incapacidade acaba dificultando o avanço na aprendizagem e no desenvolvimento do aluno com deficiência nas turmas de ensino regular. A necessidade de preparo por parte do professor foi comentada também por Carvalho, 2004, que alega a grande necessidade de uma formação continuada para atuar de forma eficaz e efetiva no processo de inclusão dos alunos com deficiência. Glatt e Blanco, de 2007, afirmam que o acesso e a permanência do educando com deficiência nas escolas de ensino regular só é concretizada através de seu aproveitamento e sendo inserido na comunidade escolar, destacando assim como processo essencial de função do professor. Conclusão. Conclui-se que a educação inclusiva deveria deixar de ser somente um sonho distante e tornar-se de fato uma realidade, sendo necessário o enfrentamento de lutas e criar formas para garantir aos portadores de necessidades especiais e seus direitos à cidadania, colaborando assim para a aceitação deles nas escolas, com um planejamento consciente e responsável de sua inclusão. Então, a luta deve seguir com foco pela concretização dos direitos de cidadania tanto para os deficientes quanto para a população em geral. Aqui são apresentadas as referências utilizadas para essa apresentação. Concluímos com uma citação de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.